Olá, pessoal! Shalom, shalom! Como é que vocês estão aí? Vamos, pessoal, esperar o pessoal ir entrando, né? Na nossa live hoje. Rodrigo Águia, seja bem-vindo! Rosita, nossa artista plástica ali de Santa Catarina. Luana de Assis, Camila Santana, todo mundo seja bem-vindo à nossa live da Rede Global de Artes hoje. Começando mais uma série de lives aí, cruzando o Brasil. Lisa, seja bem-vinda também. Todos vocês aí que estão entrando. Raika, nosso amigo Rock Júnior vai ser o nosso convidado de hoje. Estou ajeitando aqui com o celular e já logo eu vou chamar os Rock para poder estar entrando aqui. Estamos aí, né, pessoal, mais uma vez reunidos para essa live abençoada. Eu aqui na minha casa e você na sua casa cumprindo o papel da quarentena. O meu áudio tá legal, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo consegue me ouvir? Dá um joinha para mim, por favor. Pessoal, acabou de entrar também a Cleise. Pessoal da Vertical Adereços, a Drica. A gente estava conversando agora há pouco. Patrick, seja bem-vindo. Aproveita que a gente entrou agora e começa a convidar aí outras pessoas para participarem dessa live. Se você conhece um artista plástico, um artista visual, o que é isso, Flavinho? Se você conhece um pintor, uma pessoa que faz artesanato, uma pessoa que trabalha com tela, uma pessoa que trabalha com fotografia, com audiovisual, com vídeo, com foto, enfim, chama todos os artistas plásticos aí para participarem dessa live abençoada. E agora eu vou chamar nosso amigo para entrar aqui, que é o Rock Júnior. Deixa eu ver aqui, ele já entrou, né, Rock? Já vou te chamar aí. Rock, dá um joinha para mim de novo, que eu vou te chamar aqui, te convidar. E se você, gente, já tem alguma pergunta, nosso tema hoje é a arte no contexto, as artes visuais no contexto cristão. Então, se você tem alguma pergunta específica para o Rock Júnior, nós vamos estar passando para ele. Aqui embaixo você vai ver que tem uma caixinha de perguntas com uma interrogação. Então, você pode entrar lá e fazer sua pergunta, tá bom? Anderson Zang entrou também, o Anderson, nosso parceirão aí, facilitador pela Regar. Anderson é um homem de Deus. Tem mais gente entrando, Matheus, Adriana, seja bem-vinda, Adri. Vamos lá, nosso convidado já está aí presente, senhor Rock Júnior, está sendo solicitado. Dá um joinha para mim que a gente vai te convidar aqui para participar da live. Enquanto isso, todo mundo sabe, né, que está aí nas redes sociais da Regar e também de outras plataformas. O Worship Day. O Worship Day é um movimento que está acontecendo em todo o Brasil de adoração. O Worship Day é um movimento que está acontecendo hoje nas nações e nós contamos com você no finalzinho. Eu vou falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Deixa eu chamar aqui o Rock Júnior para entrar e aí nós vamos ter um tempinho bom e abençoado com ele. Ó, a Cris, seja bem-vinda, Cris, Guilherme, Vandinha, Keila. Pessoal, faz o seguinte, ó, coloca aí a sua cidade ou o seu estado para a gente poder estar conhecendo um pouquinho mais de vocês. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o nosso amigo Rock Júnior. Vamos lá, vamos lá. Cadê o nosso amigo Rock Júnior? Acho que ele saiu. Você tá aí, Rock? Acho que você saiu. Guga, Tatiane também entrou. Então vamos lá, Rock, dá um joinha pra gente aí, que acho que você saiu da live, você não tá aparecendo aqui pra gente. Enquanto isso, eu quero te convidar para conhecer a página, ok? Do Worship Day, @Worship Day Movement. Você vai entrar nesse Instagram e lá você vai ter todas as informações de como participar, de como inserir a sua igreja, de como inserir o seu ministério, a sua família nesse processo, tá bom? Estão pedindo para me fixar aqui, daqui a pouco eu vou fixar. Cadê nosso amigo Rock Júnior? Aparece aqui pra gente, Rock. Guilherme Maciel, seja bem-vindo.
Vamos lá, vamos chamar o Rock aqui. Coloca aí pra gente, da onde você é, gente? De qual estado, cidade? Patrícia, seja bem-vinda. Já mandei o convite pro Rock. Rock, tô te aguardando. Se você não souber mexer, Rock, só me dá um oizinho aqui que eu te chamo pelas conversas. Ok, aqui ó. Ele acabou de entrar, ele me deu um oi aqui agora. Vamos lá. Vocês vão conhecer um pouquinho desse grande artista plástico aí, artista visual. Seja bem-vindo, Rock! Aleluia. Aleluia. Aleluia, gente, deu certo! Tava arrumando o som aqui, Tava arrumando o desculpa aí. som aqui, desculpa aí. Ah, que bom. Bom que o pessoal foi colocando aí da onde é, de Contagem, Minas Gerais, todo o Brasil, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem uma galera boa aí participando da nossa live Achei. hoje, Rock. Achei. Pessoal, o áudio do Rock tá legal? Fala aí, dá um oi pro pessoal aí, Rock. Oi, pessoal, tudo ok Oi, aí? pessoal, tudo ok aí? Dá o joinha se o Tá se o dando pra áudio ouvir dele aí? Tá estiver dando bem. pra ouvir aí? É, que bom. Rock, seja bem-vindo a essa Obrigado. primeira live Obrigado. da Regar com os artistas plásticos, né? A primeira de Ah, muitas. bacana. Aí nos bastidores a gente já está impulsionando o pessoal a participar. A gente está Legal. impulsionando o pessoal Legal. Gente, vocês vão rir da minha cara. Eu vou falar um negócio, vocês vão rachar de rir. Eu tô aqui com o fone no ouvido, mas o fone estava desconectado. Então vocês ouviram meu cachorro gritando. O cachorro aqui tá bravo. Mas vamos lá. O Rock Júnior, gente, ele é um artista plástico de referência aí no nosso Brasilzão. Eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho de onde ele é, de como que começou toda essa história aí na sua vida com a arte, como que Deus trouxe isso ao seu coração, como que foi inserido esse processo. E conversando um pouquinho com o pessoal, falando um pouquinho mais sobre a sua história, a sua família, tudo aí. Conta pra gente aí, Rock. Legal. Primeiramente, quero agradecer por essa oportunidade aí. É uma alegria fazer parte desse grupo. E Amém. isso poderia ter acontecido mais vezes, né? Ou até antes, na verdade, né? Verdade, verdade. Mas eu creio que esse é o tempo de nós estarmos, o Senhor está juntando os artistas mesmo, assim como as igrejas, como a nação. Então é uma alegria Amém. fazer parte. Obrigado, Flávio, o Guga, a Adriana, Pinheiro e todos os Amém. outros partes que fazem parte da equipe Regar aí, do Rema. Então, sou de Taboão da Serra, Ah, que não sei bom. para quem conhece, São Paulo. Você é de BH, né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mineirinho, comedor de pão de queijo. Nós somos aqui é considerado interior, Zona Sul, né? Taboão da Serra, Sim. São Paulo. Então, faz aproximadamente 12 anos que eu estou no Evangelho, mas eu desenho desde os 6 anos de idade, né? Olha, que bom. E aí eu desenhei de tudo, na verdade, né? E a gente foi aperfeiçoando. O que eu costumo dizer é que toda criança, ela Uhum. nasce desenhando e jogando bola, né? Sim. E aí eu segui mesmo sem ter o entendimento, eu sentia que o Sim. Espírito Santo já me movia para isso. Já joguei futsal profissional, basquete, mas o que me impulsionava mesmo, queimava meu coração, era exatamente as Era artes. As artes. Ai, que bom, glória a Deus. E aí fui desenvolvendo. Pode falar. Não, é que tudo começou então na fase da infância, né? Da Esse infância. despertamento já começou logo ali. A fase da Que infância. bom, vai. Pode continuar, Rock. A questão que, já para os artistas aí, eu queria que vocês comentassem aí, vai comentando, ó, aqueles que desenham, tem uns que dançam, vai colocando aí nos comentários aí pra gente ir sabendo aí uma linha aqui que a gente que tem nos acompanhado aí, que tá nos acompanhando, amém? Coloca aí nos comentários aí. E começou tudo na questão da infância mesmo, né? Na escola, principalmente. Sempre tem aquela questão da desenvoltura mais voltada para a arte, né? Verdade. Nas outras matérias já não ia tão bem, mas na arte sempre cobria as outras, sempre tirava 10, né?
Então era o cara chamado para fazer os Aham. trabalhos, capa de trabalho. Trabalho não, só as capas. E aí a gente foi desenvolvendo a questão do desafio, acho que talvez seja para muitos também que estão assistindo aí, que estão nos acompanhando, Sim, é que nesse processo, talvez dos 6 até os 10 anos, muitos têm esse despertamento para artes, mas não são aperfeiçoados. Então eu acho que isso barrou muito, isso foi muito difícil para mim. Eu nunca participei de escola de artes nenhuma, né? uhum, Foi só autodidata. Depois a gente foi aperfeiçoando com algumas técnicas, mas isso bem depois, lá sim, com uns 15, 16 anos. E aí eu fui desenhando os cadernos de desenho, fui desenvolvendo, isso foi crescendo. Quando eu tinha uns 11 anos mais ou menos, né, eu sempre fui desenhando muitas coisas mistas assim, principalmente sim. mangá. Ó, os mangá. Também já tentei, viu? Ah, Na é? época dos Cavaleiros do Zodíaco. Meu Deus, Lembra camisa disso? de... Lembro. Eu desenhava o Seiya, o Cisne, eu desenhava os Cavaleiros do Olha que eu não Zodíaco. sou tão antigo não, hein? Eu peguei a primeira fase, hein, no Brasil. Foi? Ou Meu seja, eu Deus. sou velho. 94. Eu sou Primeiro desenho. mais da época também do Dragon Ball, né? Que era, acho que é um dos mais famosos da época. Sim, E aí sim. comecei a fazer esses trabalhos. Quando chegou lá por mais ou menos 10, 11 anos, né? Eu era escola em casa, escola, casa. Só desenho, Aham. desenho. Com 11 anos eu tinha 20 cadernos de desenhos, desenhado frente e verso. 11 eram daqueles de 96 folhas e 9 eram daqueles de 48. Lembro até hoje. Lembro, lembro. Aí o que Lembro que, também. aí, o que que aconteceu? Minha mãe falou que eu deixava os cadernos jogados, jogou meus cadernos tudo fora. Que isso? E aí eu falo que foi meu primeiro trauma, né? Porque pra mim ali, querendo ou não, eu tinha ali 10, 11 anos, era uma conquista pra mim, né? Sim. Isso que eu vinha Aham. 20 cadernos, frente e verso é 20 cadernos, né? Verdade. E aí, depois disso, eu falo que me ajudou um pouco, né? Até alguns anos atrás isso dificultou um pouco, porque depois de que aconteceu isso, eu me Aham. desapeguei totalmente com arte. Não tinha apego mais nenhum, né? Que geralmente os artistas são muito. Eu falo que já tive a oportunidade de pintar com alguns artistas e eles são. Sim. Há uma dificuldade, assim, muito individualistas, né? Principalmente na assinatura, Sim. assina o quê? Não assina nada. Não, eu quero ter meu nome. E eu me desapeguei disso. E eu falo que foi minha mãe que Graças a criou esse trauma Deus. aí. Mas que lá na frente cooperou, né? E aí eu comecei a Sim, fazer. sim. Daqui a pouco eu comecei a fazer. Lá com uns 12, 13, eu comecei a fazer alguns desenhos, 14 para tatuagem, né? Sim. Fiz alguns desenhos, vendi alguns Aham. desenhos e comecei a fazer murais em paredes também, né? Nada do que eu faço hoje, mas eu comecei a pintar com os pincéis, não entendia nada, mas foi Sim, desenvolvendo ali, sim. né? Saí do papel, essa foi a Aham. primeira experiência. Saí do papel e fui para os murais, para as paredes, né? Nas Casa, aí comecei paredes. algumas igrejas. E aí isso foi me despertando para outras áreas, né? Comecei a Sim. desenvolver, fazer caricaturas, aí comecei a desenhar jogador também, jogador de futebol. Era uma época também que eu jogava bola ainda, não tinha se desprendido totalmente. Mas aí eu comecei a desenhar jogador de futebol, não tinha internet, tinha nada, era da época do Orkut ainda, antes ainda, né? Orkut, né? Antiga essa época. Só quem é do Orkut dá um joinha aí. É, quem é do Orkut. Enquanto isso, o pessoal tá interagindo, tá, gente? Sejam bem-vindos vocês que entraram depois. Esse é o Rock Júnior, ele tá dando testemunho prévio aqui de como que foi o começo da história dele com a arte, ou da arte com ele, né? Enfim. Aham. E eu quero que você coloque aí também quais foram os tipos Comenta, de, Guilherme. de Comenta. arte que você já fez na vida, mesmo que não tenha sido aquela arte que você acha que para você não é belo, para o outro pode ser. Escreve, eu comecei desenhando carrinho, o Luciano Costa entrou ali, o nosso artista plástico também. A Rosita tá aí com a gente. A Adriana Dias, tem outros artistas plásticos aqui interagindo. Escreve aí qual foi a primeira coisa que você desenhou quando você era criança. Eu gostava muito de desenhar os personagens da Disney e também eu gostava demais. E também quando surgiu o Cavaleiro do Zodíaco, aí eu endoidei com os primeiros mangás, né? Eu arrisquei muita coisa, não me tornei um artista plástico, mas sempre fui muito envolvido com as artes plásticas.
Sempre Legal. gostei muito da pintura, do desenho, dos rabiscos, e sempre fui muito fã disso, né? Ó, eu não tô conseguindo colocar aqui, fixar a nossa @worship day. Se alguém conseguir fazer isso para mim, eu vou agradecer. Então, continua aí que nós vamos ter Coloca aí, muita Guilherme. coisa com o Rock Worship hoje Day. aí para poder conversar. É o seguinte, ó. Primeira coisa, Rock, você contou aí previamente algumas coisas, você pode continuar falando depois. Mas eu queria que você falasse para a gente aí, para todo mundo que está nos vendo, qual tem sido ou quais foram as maiores barreiras que você já enfrentou com relação à arte dentro desse contexto da igreja, do culto, porque enquanto artista plástico, artista visual, na sua casa, no seu dia a dia, no seu profissional, beleza, mas enquanto a gente precisa chegar com essa mensagem, porque eu creio que a arte hoje, a pintura, por exemplo, ela é uma palavra pregada através, né, dos pincéis e dos quadros. Se hoje, eu até brinco comigo mesmo, Deus nos fez com dois olhos para que a gente pudesse ser criativo em produzir e ter os olhos para também contemplar o que produzimos. Então, nossos olhos estão aí para isso, para que a gente contemple o que produzimos. E Deus, quando colocou Adão na Terra, ele colocou com ordenanças, inclusive essas de fazer algumas coisas. Então, a criatividade já veio com o homem desde já. Então, nós precisamos ser aqueles que fazem e que contemplam a beleza, né? É tão legal quando você faz uma pintura e ao final da peça você contempla e fala, cara, bacana. foi tudo isso que Deus me deu. Então, vai lá, fala quais foram as suas maiores dificuldades e vai ser muito bom. Eu vou começar, na verdade, mesmo meus pais não sendo cristãos, mas algo que eu vejo muito hoje, começa, na verdade, em casa. Né? Como eu disse, Sim. Todas as crianças, ela começa desenhando, né? Acho que você também, bolinha, pauzinho, perninha, né? E essa, se a gente for ver, essa é a base de tudo. Não dá pra gente fazer uma próxima live, a gente vai fazer alguma coisa ao vivo aqui. Mas, Sim. conforme a criança vai desenvolvendo, né? Por conta dos pais não apoiarem, e eu falo os pais aqui agora, os pais cristãos, falo tanto a arte, tanto o balé, tanto pintura, teatro, né? E por estar sido restaurado agora, eu até entendo o lado deles, mas isso dificulta muito. Sim. Né? Principalmente escola, hoje a gente dificilmente você vai ver uma escola, ou lógico que hoje tem acesso online, mas uns 10 anos atrás, aí, em 2010 ou antes ainda, não era um pouco mais difícil. Mas a pior barreira, ou na verdade a principal, começa em casa. Sim, em casa. Né? Principalmente porque eu até entendo que, como os pais têm aquela visão do futuro, então era algo que eu sempre ouvia, e eu já ouvi de alguns pais cristãos também. Tipo, não, é dinheiro. Você faz o quê? Você só desenha? Né? É verdade. Você tinha que ser médico, advogado, mas Qual a artista sua profissão? plástico, fazer desenho. Aí a pessoa fala bem assim: você só desenha? Eu falo, não, eu trabalho com desenho. Aí você faz mais o quê? Como se isso não fosse uma profissão. Agora, quando você entra no contexto igreja, quando você é inserido na igreja, isso na verdade vem acontecendo principalmente para mim, de uns 7 anos para cá, essa reforma, né? Então há uma dificuldade aí, porque a igreja sempre teve aquela barreira, principalmente com artistas. Com artistas. Então, uma das dificuldades é aquela questão assim, na igreja não tem artista. Então, esse é um dos primeiros conflitos, né? Porque querendo ou não, você é um artista, né? Lógico que você é um artista de Jesus, você é um adorador, você vai manifestar, expressar o reino através de uma pintura. Sim. Mas essa foi uma das barreiras, né? Outra coisa, eu comecei desenhando nos envelopes do dízimo, atrás, né? Essa foi uma das minhas primeiras experiências. Eu entrava Aí que eu comecei a ter experiência com a questão profética, de visão, essas coisas. Sim. E eu entrava na igreja, pegava um envelope, me vinha um desenho, começava a desenhar atrás do envelope com caneta mesmo, né? Ou às vezes com lápis. E aí eu ia pro fundo da igreja e lá eu via tudo em questão de reluz, assim, né? De um piscar de olhos, assim. Tudo preto e branco e só a pessoa que eu tinha que entregar aquele desenho na cor real. Então isso ficou por muito tempo, né? Por muito tempo. E eu não entendia, não sabia como que era, não sabia se era. Tinha algumas pessoas que eu entregava alguns desenhos
Sim, específicos com coisas que elas estavam orando, esperando, e algumas choravam. E eu falei, meu Deus, será que é de Deus mesmo? Será que não profético. é? Porque eu não entendia na época ainda, não era que nem a dança, não era que nem o teatro, era algo que estava sendo restaurado ainda, né? Muito recente ainda. Verdade. Então essa foi uma das barreiras, os pais, a questão de ficar desenhando na igreja, né? Eu já fui barrado por alguns diáconos também, na época, né? Porque era novo Meu também. Deus. Pô, você fica desenhando na igreja. Tanto que hoje, Aham. como que se diz? Por isso que eu tô falando, quando eu falo dessa questão da geração, que tudo é barrado na infância. Eu imagino isso, Sim, né? sim. Uhum. E hoje a gente entra na igreja e vê as crianças desenhando, talvez no banco da igreja. Alguns pais cortam isso, né? Não estou falando É, que isso é bom ou eu não vou falar que é ruim também, né? Às vezes uns têm salinha, mas sim, sim. aqueles ministérios ainda que não tem sala, não tem um lugar para as crianças ficarem, e aí os pais, não, guarda, ou então coloca aquilo, não, vai desenhar, como se fosse um passatempo. E aí talvez Verdade. o que seria para ativar o Ministério Futuro, ativar uma criança, ou treinar uma criança, você acaba bloqueando a criança ali. Bloqueia as crianças. Bloqueia as crianças. Você impede, né? Inclusive, até a Rosita, nossa artista plástico, está citando ali embaixo, que ela cita que muitos consideram o conceito do artista plástico, né? Ou o artista visual, como aquele que é louco e pobre, né? Parece que é errado a criança se despertar para o lado criativo, né? Da pintura, do desenho, do balé, da dança, enfim, de qualquer arte que ele se envolva. É um preconceito que já vemos carregando há tantos anos, né? Dessa questão do pai já impedir de agarrar ali a criança ali a não se despertar. E depois ele reclama que a criança dele não tem, né, uma desenvoltura, né, enfim. Essa é uma questão, na verdade, que já é mais extensa, né? Que é a nível nacional, já é uma cultura, na verdade, né? É a A nação agora cultura. está sendo É, restaurada essa questão da arte, né? Dos Estados Unidos está luz frente, nossa, e muitas coisas têm vindo de lá, e felizmente, né? Isso ajuda, mas acaba tirando a identidade do brasileiro, né? A acaba criatividade. tirando. Uhum. E E, com, pode falar. e como que, aproveitando que você está finalizando essa fala, como que você tem visto isso, né? O que você acha desse incentivo, né, que deveria partir? Acho que hoje, eu vejo assim, vamos falar globalmente falando, os pastores, a igreja, ela devia se lembrar e perceber que ela mesma é a maior produtora de artista da Terra. Hoje não tem uma outra plataforma que produza mais artistas do que a própria igreja, né? Se existe um cantor, um ministro de louvor, como poderia dizer, se existe pintores, escritores, tem muitos, e muitos deles saíram ou partiram ou estão dentro da igreja. Então, a igreja devia levar essa cultura de uma maneira mais, como que eu poderia dizer, melhor, né? Devia dar atenção para isso de uma maneira Aham. mais clara. Talvez seja isso. Deveria dar uma atenção maior para essa questão da arte hoje, mesmo que algumas não concordem com a dança no período do culto, não concordem com muitas inserções, mas está aí na história, né? A Bíblia já fala assim: ó, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se a gente buscar na história, a gente vai perceber que a arte estava sempre inserida nas culturas, nas reuniões, nas manifestações, né, nos próprios cultos, enfim. É tão bonito, por exemplo, aqui eu sou de Minas, a gente visita bastante cidades históricas, então é tão legal quando você entra numa igreja católica, que aí tem o barroco, tem todo aquele contexto ali dos vitrais, aquilo é muito lindo, cara, tem que conhecer. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né, dessa falta de cultura que existe hoje nas igrejas, mas que também existe, né, outras igrejas que são que têm a cultura, né, que aderiram a essa praia. Tem um monte de gente mandando oi pra gente aí, um abraço para todo mundo, Luciano Costa, Fala o pessoal aí Rosita, Flávio perguntando entrou aí, se também. tiver alguma pergunta Ah, também dentro do assunto, fala o pessoal aí, colocando aí tem nos uma comentários, caixinha de comente aí. pergunta, tem uma caixinha, isso. Fala aí para Compartilha nós, também, Rock. compartilha o pessoal também. Então, Bastante gente aí, ó. essa é uma questão um pouco complexa também, porque é o que você disse, quando lida de artista, tudo que é novo, tudo que está sendo restaurado, tende
no começo, se escandalizar. Se escandalizar. Então, ou você vai, geralmente, para dois extremos. Ou a pessoa que não tem o processo, né? Eu falo que uma das dificuldades dos artistas é essa questão da cultura, né? Que a Igreja Católica correu na frente também. E por isso que hoje eu falo que a arte fala a visão de Jesus como um pobrezinho, como foi pintado por grandes artistas, né? E essa, na verdade, já nasce com essa mentalidade católica aí, né? Nada contra a religião, mas estou falando dentro do contexto da pintura, né? A pintura barroca, renascentista. E eles pintavam, na verdade, o que eles entendiam, né? A questão é que nós estamos entrando agora. Então, para a gente criar uma reforma, criar uma cultura, quando fala para criar essa cultura do reino, na verdade, a gente vai ter que desconstruir muita coisa, né? É como se a gente tivesse que... como que fala? Pintar muitas coisas novas, né? Até isso começar a ser natural. O que ainda não é, né? Sim. Por exemplo, lá no ministério que nós estamos mesmo, hoje não, nem tanto, né? Graças a Deus isso abriu bem, mas até alguns anos atrás nós pintávamos somente em eventos, aniversário. E era uma dificuldade ainda, porque mesmo que você pintasse ainda, tinha isso no Ministério Geral, estou falando, né? Em alguns lugares que a gente vai pintar em conferências, você poderia pintar, mas não poderia expor seu material. Por causa daquela questão de fazer a casa de Deus um negócio, entendeu? Um comércio. Então você pintava, e por isso que os artistas, boa parte deles, doavam os quadros, como eu já fiz muito isso, ainda faço. A gente ofertava os quadros, e acabou o quê? Aconteceu essa desvalorização. Por exemplo, eu participei de uma exposição há 2 anos atrás, e eu já tem alguns trabalhos, eu vou falar um pouco sobre isso, em alguns países, mas eu entrei como se fosse novo nesse campo, para dar uma sondada, para ver como que estava. Né? Fui indicado por uma outra artista do Rio de Janeiro, que ela é uma design de joias, e aí quando cheguei lá, perguntamos pro pessoal, tudo, numa avenida bem famosa aqui em São Paulo, e uma galeria, e ele falou assim, qual que é o seu nicho? Qual que é a sua linha? E aí eu falei assim, a gente trabalha com uma linha cristã, uma linha gospel. E aí na hora ele fez assim, coçou a cabeça, né? E ele disse assim, você pode seguir essa linha. Só tem uma coisa, que o seu público não vai visitar uma galeria. Ele falou, o povo cristão não tem cultura para isso. E ele falou, se você seguir essa linha, dificilmente, se você não for Texas, um lugar que já tem essa cultura cristã, você vai vender seus quadros. E aí, tanto que quando a gente fez a exposição, 2% da igreja participou, né? Principalmente por ser igreja não tá... Não. A igreja não está acostumada, né, Rock, com essa cultura, né, da teatro... arte, né? O ir ao teatro, ir às exposições, né? É pecado, você vai se misturar, né? A igreja, ao mesmo tempo que ela produz, alguém até falou isso aqui, ao mesmo tempo que a igreja produz muito artista, ela joga fora, ela joga no lixo, ela descarta. Então a gente... É difícil, cara, mas acho que nós estamos entrando no eixo, nós vamos chegar no final dessa live, vocês vão entender, gente, o que Deus está fazendo. Finaliza verdade... aí que eu tenho uma pergunta para você. Tá bom. O pessoal está perguntando então, aqui. É uma questão, na verdade, da identidade, né? Por isso eu estou falando, quando foi tirada a identidade, as pessoas ficam com medo de entrar em ambientes. Sim. Então, o ID, na verdade, ele se torna só uma pregação. Só que aqui que as pessoas entendem? Que é algo que está sendo restaurado, que a arte fala. E a arte vai entrar em lugares, depois eu vou contar uma experiência aqui, para chocar alguns irmãos aqui, que a religião barrou muito a gente nessa questão. Entendeu? Então, a dificuldade é isso, que a questão da religião, ela bloqueia, exatamente, ela te isola, e não tem como você influenciar, não tem como você ser um influenciador, não tem como você ser um agente de mercado, não tem como você prosperar, porque a religião impede isso. Mas principalmente juntando isso com a igreja, com a cultura, aí fica difícil mesmo. A não ser que você vai para... Aí que dos artistas que eu conheço, quase todos eles que conversam, tem um sonho de ir para fora do Brasil, de ir para a Europa, de ir para os Estados Unidos, porque com a visão de que a arte vai fluir lá fora, entendeu? Só que aí vai saindo outra geração que a gente não vai rompendo e vai ficando e vai ficando.
E vai ficando. E a gente precisa também cuidar do local, né? Eu vou correr Exato. aqui. Tem uma pergunta da Nalva. Ela falou assim, ó. Quando a pessoa percebe que o filho ou filha é um artista, ela vai citar, ela cita um exemplo. Minha filha, desde os 3 anos, ama desenhar. Eu tenho que colocar ela para fazer algum curso ou somente continuar incentivando? Uma vez que a própria filha dela já fala assim, mamãe, papai, eu sou artista. E aí, o que que você acha disso? Você acha Que que bacana. hoje, né, para essa geração que tem acesso a tudo, qual que é a sua dica? Com Fazer um certeza. curso? Hoje, diferente de antigamente, hoje é mais do que fácil. Tem e-books, tem aplicativos de desenho passo a passo, YouTube, ensinando a desenhar. Com certeza tem que incentivar. Por isso que eu tô falando. Essa é a fase o quê? Do despertamento. Tem criança que gosta de cantar, tem umas crianças que gostam de dançar. Se chegar Sim, desse período, geralmente até os 8 anos, e você não desenvolver ela, ou não inserir ela no contexto de arte, para ela desenvolver isso, futuramente ela vai bloquear isso e ela vai acabar seguindo um outro propósito ou nem cumprindo o propósito dela. verdade, verdade. Outra pessoa também até perguntou aqui, ó, pra gente aqui mais cedo, se você, né, eu sei que é muita coisa, mas se você amanhã, no dia do Workshop Day, você pretende fazer algum ato através da sua arte, Com se você tem isso certeza, no seu coração. com certeza. Não, na verdade, Então, nós temos ah, um culto amanhã, né? E eu sou um dos responsáveis também pelas redes sociais. Mas a glória gente a pretende Deus. entrar aí ao vivo e postar alguma coisa, né? Essa é Isso, posta. uma das coisas que eu quero, só um parênteses aí, eu fiquei Sim. mais ou menos 1 ano e meio sem usar Instagram, né? Eu pintei muita coisa e essa, na verdade, é um bloqueio, né? Eu lembro que quando eu tava eu Aham. pintei na igreja, uma igreja aqui, uma conferência, e tinha 9.000 pessoas. E eu lembro que no final a gente mostrou os quadros, tal, né? Sim. Levantaram uma oferta lá, e aí pediram para eu falar sobre o quadro. Eu E travei aí? na hora. Isso tem uns 4 anos, 5 anos. Aí o que que me veio o conflito? A questão de artista. Você não precisa Sim. aparecer, é a sua arte, você não pode mostrar o rosto. E quando você falou isso, muitos artistas, você pode ver que muitas das minhas fotos anteriores, eu não apareço, é só as figuras. Não. Tanto que o pessoal me É vê, sempre poxa, de ladinho. o pessoal Sempre fala, escondido, assim. poxa, você que é o rock e tal, não conhecia, é o artista Ah. secreto. Mas o quê? Foi criado isso, foi construído isso na igreja. E nas igrejas Foi também. construído na igreja. Entendeu? Tanto O que. artista é sempre aquele que fica de lado, de fundo, né? Exatamente. Para vocês, ó, assim, abrindo outro parênteses aqui do que você está falando, para vocês, artistas plásticos, conseguirem sair da base, das laterais da igreja e subir para os primeiros degraus, segundos, terceiros e até a base do altar, demorou-se muito tempo. Hoje um Então, pastor te convida para estar com ele dividindo o altar, o palco, né, se for numa apresentação. Mas anteriormente vocês ficavam escondidos nas bases ou já chegavam na igreja levando o quadro pronto. E aí? exatamente. Isso foi, meu Deus do céu. Isso é uma dificuldade porque. Fora o espaço, na verdade, né? Tipo assim, Isso. como é um momento de adoração, por isso que eu tô falando, não era se dado como uma adoração isso. Outra também porque a igreja não estava preparada. Por exemplo, em muitos Não lugares tava. mesmo eu viajando bastante, e pinturas que eu faço ao vivo até hoje, em alguns eventos, Aham. eu pinto, por exemplo, virado de costa. O quadro de costa para a Nossa. igreja. Por quê? Se eu começar a pintar, a igreja esquece a adoração, esquece a palavra e fica olhando a pintura para ver o que vai sair. Então Sim. você já vê uma cultura. A mesma coisa de a pessoa nunca viu uma adoração. Um exemplo, um artista relevante, e ele vai ministrar e você não consegue fechar os olhos para adorar, porque você não entendeu o que é uma adoração. Aí Aham. você para tudo, esquece tudo e foca só naquilo. Então, muitos lugares que eu tenho ido ainda, eu tenho que pintar o quadro. Eu não posso pintar, como que se diz? Não sei se você lembra aquela época que os meninos de adoração começaram a adorar e ministrar de costa para a igreja. Lembro, lembro. É Mike tipo Shea, isso, Davi né? Silva. Aham. É tipo isso mesmo. Agora, para arte, muitos lugares ficou assim. Não estou falando igrejas grandes, mas algumas igrejas que têm se aberto para isso ainda. Quando fala que vai Aham. um artista que faz um quadro, tem uma visão profética, que vai. É novo para todo mundo. Então parece que não, É mas novo. tem muito lugar que nem sonha em. Eu pintei numa igreja um tempo atrás
que ela tinha 50 anos e nunca viu isso. Que isso? Acontece, né? Acontece. Eu tenho uma pergunta também para te fazer. O Guga, pastor Guga, entrou aqui na nossa live e ele fez o seguinte, ó. Eu acho que isso é um negócio legal, vou falar um pouquinho também antes de você responder. E a criatividade nas obras? Estamos limitados apenas a leões e bailarinas? Aí eu vou falar com você uma coisa antes, ó. Eu sei Essa é que boa, hein? os artistas pesada. Eu sei que os artistas, eles têm identidades. Por exemplo, o Flavinho, Pode ser. eu, Rock Júnior, eu gosto muito de trabalhar algumas figuras de animais. Ah, tá. Flavinho, não, eu gosto de trabalhar o profético. Eu sei muito bem separar o que o artista plástico hoje faz como profissão e como necessidade de ganho, enfim. Mas também entendo que você falou isso comigo, é um meio de pregação. Então, se eu prego o evangelho, eu não só prego sobre leões e bailarinas profeticamente. Eu preciso também introduzir outras coisas. Então, eu creio que Deus está trazendo essa luz. Não estou dizendo que nada do que ou o rock ou qualquer outro artista plástico tenha feito tenha sido errado e não tenha sido direcionado por Deus. Entendam muito o que o Flavinho está falando. Mas eu entendo que Deus está pegando essa plataforma da arte plástica e levando vocês a entender que vocês podem fazer outras coisas. E a Bíblia ela é cheia de informações, ela é cheia de figuras, sejam elas proféticas, sejam elas figuras comuns. Mas, por exemplo, tem um amigo artista plástico nosso que está até na Regar conosco, que é o Leandro Nunes, é o Verbo se fez carne. Ele costuma trabalhar muito aquela questão das imagens, né, da história. E toda arte, independente do tipo de desenho, tem uma história. Ele pega um público que o rock talvez não está lá próximo dele, mas que você pode atingir. Mas eu estou entendendo, sabe, que Deus está fazendo isso, Ele está mexendo com vocês, que é igual você falou, né? Por muito tempo vocês foram oprimidos, né? Agora que vocês estão começando a criar asas para voar. Então, peraí, você vai respirando e vai falando assim, peraí, eu posso ir por aqui, por ali, então eu posso pintar o cotidiano, eu posso pintar o meu filho, a minha filha, eu posso pintar o meu irmão, o meu amigo, eu posso pintar tudo que tenha Cristo. Então, fala um pouquinho sobre isso, repetindo aqui para você, que eu falei demais. E a criatividade nas obras, né? E aquilo que é novo. Estamos limitados apenas a leões e bailarinas? Legal. Guga e as perguntas dele, né? Mas essa eu acho que é a dúvida de todo mundo. Toma água aí. Uhum. Então, como eu disse anteriormente, que eu já vim pintando várias coisas. Sim. Quando eu entrei nesse contexto, né? Por isso que eu tô falando, tudo que é novo, e juntando, lógico que com a religião que a gente vai aprendendo, isso acabou limitando muito, né? Mas eu nunca tive dificuldade em separar uma coisa ou outra, mas como eu segui, né, por opção mesmo, a seguir essa linha, né, tendo isso como algo, como um propósito, né, já tive convite para fazer outras coisas, tem algumas coisas que eu mesmo optei mesmo, né? Sim. Tem algumas coisas, talvez a gente faz uma outra live que talvez seja um pouco polêmico, né? mas eu optei mesmo essa linha, né? Mas agora há uma questão dentro disso, né? Eu até vou fazer essa pergunta para você também. São arte profética ou são os profetas da arte? São os profetas da arte. Exato. Já te respondo direto. Porque, por exemplo, eu que trabalho com a dança, né? Eu não sou um dançarino, né? Que dança profética, não. Eu sou um profeta que usa a ferramenta da dança. Ponto. Então eu creio que você é um profeta que usa a ferramenta dos pincéis e das tintas. Legal. O interessante disso é porque, por isso que eu estou falando, tudo que é novo, né, tende a ser copiado. Isso não é errado. Mas quando se torna algo muito relevante, até para o meio de evangelismo mesmo, tem muitas pessoas que entraram nesse meio, né, fazendo bíblias, tudo leão, tudo águia. Eu já pintei muitas águias, o pessoal pede muito mesmo. Mas aí que está a questão. Se você está seguindo uma linha só comercial, né, se você trabalha com isso, ou se você está entendendo o que você está pintando. Porque quando o pessoal tende a questão de governo, que fala do governo de Deus, do reino, tende a muito ao leão de Judá. Só que aí quando você começa a ver
Entende muito bem, isso aqui não é errado. Mas aí Sim. você vai ver contexto de família, aí é leão. Você vai dizer o quê? A família é uma família de águia, é uma família. Agora, se você vai para fora, você acaba se limitando. Uhum. Porque tenta Sim. imaginar, a gente acaba o quê? Criando uma linguagem evangélica. Entendeu? Você acaba limitando a arte a algo evangélico. Entendeu? Sim. Eu não tenho nem tanta dificuldade disso, já tive muito, porque eu até costumo falar que, mesmo dentro da arte, alguns ministérios se manifestam, né? Assim como na dança também. Né? Eu costumo Também. falar, O por Anderson exemplo. Zang está até falando aqui, Rock, uma coisa muito legal. E tem outras coisas ali para trás que eu vou falar daqui a pouco. O profeta da arte produz arte profética. Eu Exato. acredito nessa frase. O profeta da arte produz arte profética. Então, tá dentro do que você está falando aí. Termina de falar que eu tenho uma perguntinha para você. Tá. Então, a Tô chato, questão. né? Nada, tá não. Porque tende assim, tem várias linhas de, de arte, por exemplo. Vamos pensar aqui que essa não é a minha linha, vou falar a minha linha, mas vamos supor, Sim, você faz uma arte revelada, que é uma arte mais evangelística. Então você pega a sim, Bíblia, Jesus carregando a cruz, você consegue transformar aquilo no evangelismo, assim como a dança também, né? sim, Agora, a arte, no caso profética que eu falo, é exatamente se a pessoa for um profeta. Às vezes a pessoa é um evangelista e desenha. Então ela vai desenhar dentro sim, daquilo que flui dentro dela. Por isso eu tô falando, sim, a pessoa é o dom, né? Não é o material que forma o dom. Então, se eu sim, pegar, por exemplo, dentro da linha que o senhor me chamou exatamente para fazer pinturas proféticas, algo que aponta o futuro. Ou então, ou algo que está acontecendo, que está sendo algo revelado, ou algo que vai acontecer. Geralmente é algo que vai acontecer. Então, só minhas pinturas são esse tipo, de algo que vai acontecer. sim, Você pode contar os sim. dias, colocar um período que aquilo se manifesta. Uau. Agora, quando é evangelístico, geralmente tem mais a ver com talvez uma expansão maior, porque tem a ver com o Uhum, uhum. mercado, tem a ver com as coisas que, por exemplo, você vê Bíblia com leão, com frase, camiseta com frase. Isso é evangelística, é uma arte evangelística. Não é uma Arte arte evangelística. profética, mas Aham. ela traz uma mensagem clara. Não estou falando que esse desenho mais voltado para o profético, que aponta ao futuro, nem sempre as pessoas vão entender. Sim, Então, isso que ficou, porque, por exemplo, você desenhou um leão, é profético. Você desenhou, esse foi o nome que deram, né? A nomenclatura que deram. Então, todo mundo que desenha na igreja faz arte profética. Ela viu um artista profético. Às vezes a pessoa pegou o nome lá, um exemplo. Mulheres aos pés da cruz. Você pegou uma mulher desenhando no pés da cruz. Que profético tem isso? Você trouxe uma mensagem que vai ficar gravado em aham. forma de desenho, em forma de arte. De Agora, desenho, de profético arte. não. É o que aponta para o que vai acontecer. Isso pode Sim, tocar o ministério, pode tocar uma cidade ou pode tocar uma nação. sim, com certeza. Não sei se eu fui Aqui muito nós temos claro. Não, foi bastante. Nós temos aqui o Anderson Zang falando. O Anderson é o esposo da pastora Kátia Marim, do Estúdio do Corpo. O Anderson, ele é artista plástico também. Ele trabalha com artes visuais. Como você percebe a zona de conforto dos artistas cristãos que se acomodam num nicho raso baseado no limitando do entendimento do público-alvo que lhe acompanha? Né, que é essa questão que nós estamos falando, né? Tem um Então, público profético que vai essa, acompanhar o, essa, né? essa é uma questão. Por exemplo, você tem que ver pessoa falando, a linha que você vai querer atingir. Então, isso tem muito a ver com propósito também. Tem pessoas que vão tocar um local só, tem pessoas que vão tocar uma cidade, uma nação. Então, isso também na arte, eu creio que ela não tem limite, né? Mas dependendo do propósito, eu Uhum. acho que ela acaba se tornando limitada. Por exemplo, se você é natural disso, você começar a ser convidado para igrejas todas e você ter um público que só é cristão. Então, Sim. dificilmente a pessoa vai ter a foto da família dela lá, 3 pessoas, ela vai pedir 3 leão, porque ela é cristã, entendeu? Ela não vai pedir a foto da esposa, do filho, vai pedir uma caricatura. Então, isso depende muito da Uhum. linha que você quer entrar. Por isso que eu falo, aí já é uma Sim. arte, eu lido isso como uma visão mais evangelística. Mais evangelística. Mais evangelística. Porque, vamos supor, o cara não vai Entendi. comprar uma. Deixa eu dar um exemplo.
O cara, eu imagino que por exemplo, fiz um quadro um tempo atrás e eu pintei de uma madrugada, um tempo atrás, assim, alguns anos atrás, e eu pintei de uma madrugada. E me veio uma inspiração, né? Eu pintei aquele quadro, aí eu fui num evento depois, um mês depois, ninguém entendeu nada. O quadro ficou, não vendeu nem nada. Um mês depois, o cara teve aquele sonho exato do quadro, descreveu o quadro inteirinho. E aí ele pegou e levou, entendeu? Então, se o cara não entende isso, como que ele fica? Ele já se frustra. Então, eu não se frustro com essas coisas, entendeu? Porque eu sei, a minha missão é encontrar aquele que vai carregar essa palavra, entendeu? Que é uma palavra em forma de imagem. Não, entendi. Ótimo. Nossa, pena, né? Nossa live falta aqui 16 minutos, muito pouco tempo, Meu né? Deus. Nós temos pouco tempo. Então, se você ainda tem alguma pergunta, manda pra gente aí, que o Rock ainda tem algumas coisas para falar, que a gente vai responder você. Eu queria, Rock, que a gente aproveitasse esse meio, assim, já está mais do meio da nossa live. Eu vou só falar um pouquinho do Worship Day, que vai acontecer no dia 10, às 8 horas, aqui no horário de Brasília, no Brasil. E eu gostaria de convidar você para participar desse dia. Queria convidar todos vocês que estão assistindo essa live. Então, você que é artista plástico, eu tenho um desafio para vocês. Qual que é o desafio que o Flavinho está dando para vocês? É que vocês participem, mas que vocês também mostrem o trabalho de vocês, mostrem que vieram, mostrem esse entendimento que o Rock está falando aqui, daquilo que são as veias, né, do profeta que vai lá e passa a mensagem de Deus, ou daquele autodidata que quer colocar para fora aquilo que Deus está colocando lá dentro de você. Então aproveita esse dia para fazer uma pintura, faça um registro, transmita ao vivo pelo seu Instagram, pela sua rede social. Flavinho, eu não gosto muito de aparecer, o Rock falou aqui, e ele está aqui para mostrar para vocês que tem que quebrar esse tabu, cara, de que artista plástico tem vergonha de falar, de se expor. Nós não podemos ter vergonha de expor o que Cristo fez por nós, porque ele chegou na cruz lá e levou todas as dores, todas as dificuldades, fez tudo por nós. Então nós não podemos ter vergonha dele. Eu sei que é um negócio difícil de falar dessa parte da vergonha, mas isso passa, é passageiro, vai passar. Então eu tenho um desafio para vocês. Amanhã, no horário de 8 horas, você vai estar na sua casa, não é para reunir pessoas, a não ser sua família. Você vai ali na sua casa levantar um período de adoração e oração, um período de se arrepender pelos pecados da nossa nação e de todas as nações da terra. Você, com sua família, vai poder fazer esse tempo de adoração com o teatro, com a dança, com o artesanato, com fotografias, enfim. Nem que você fotografe nem que você faça fotografias dos ambientes da sua casa e começa a buscar de Deus entendimento para tudo aquilo que ele está fazendo. Faça isso na sua casa. Ao longo do processo dessa 1 hora de oração, intercessão e adoração, vai chegar um tempo que você vai declarar em alta voz várias vezes: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E ao final, assim, faça todo o possível da terra para que você possa ceiar nesse dia, né, de Páscoa, a gente possa ali com a nossa família pegar ali seu suco e seu pão e ceiar, e ter um tempo de oração e adoração com a sua família, declarando: ora vem, Senhor Jesus. Então eu quero convocar todos os artistas plásticos, vou deixar o Rock também fazer uma convocação, e aí ele vai para as considerações finais, falando um pouco mais sobre o trabalho dele, das plataformas sociais dele. Essa convocação para todos vocês, artistas plásticos, e todos vocês que estão nos acompanhando na live, participem conosco amanhã. Vai ser um dia, como a gente diria, profético. Vai ser um dia onde realmente Deus vai utilizar essa ferramenta que a gente tem levado aí há tantos anos, né, nas nossas costas, para poder anunciar algo que é do Senhor para a terra. As artes estão pregando. Então vamos aproveitar esse tempo para pregarmos juntos. Fala aí, Rock Júnior. Legal. Worship Day. Worship Day 2020. Marca lá, hashtag e Worship Day Movement. Tá, ok? Isso. Marquem lá, segue. O interessante, mesmo que você talvez não faça algo ao vivo, que você tire uma foto, tire um momento. Uma coisa que a gente precisa deixar de lado também, né? Isso também cria muitas barreiras, que se você estiver no meio e você olhar para um lado, quem desenha, e o outro lado vai parecer que você não desenha nada. Então, lembrando que o desenho, não dá para você comparar, eu desenho desde os 6 anos. Então Sim. Não sou tão velho assim não, tá? Mas tem
um tempo aí, então você só vai desenvolvendo praticando mesmo. Então o legal é que Verdade. você faça algo, mesmo às vezes que seus filhos queiram fazer um desenho, não vou postar esse desenho porque é só uma cabecinha, um solzinho, poste isso, marque lá, né? Das crianças flui o perfeito louvor. Já vi muitas crianças que violentas mesmo no espírito, né? Me deu um negócio que agora, eu não sei se é inspirado ou não pelo Espírito Santo, mas através do que o Rock está falando, eu tenho um desafio para vocês que seja até mais fácil do que o que eu falei. Incentive as crianças que estão na sua casa a fazer rabiscos Legal. nos papéis, no chão da casa. Flávio, eu não tive tempo de pensar num quadro, eu não comprei a tela, eu estou sem tinta, não estou podendo sair por causa do coronavírus, enfim. Pegue papéis, pegue ali giz, pegue ali tintas, pegue ali o que for possível e faça uma manifestação. Vai lá, Rock. O tremendo disso o que está acontecendo isso, que a nível nacional e mundial, Sim. tem um ambiente favorável. Tem muitas pessoas que esperaram anos para isso. Então, pegue seus filhos, né? Pegue uma folha, um caderno de desenho. Esse é o dia mesmo de você pegar, soltar a tinta na mão dele, tirar de dentro da mochila da escola você compra depois. Solta o giz de cera que você vai ver o que vai fluir. E marque lá, tira as fotos, marca lá as redes sociais. A gente vai deixar aqui depois nos comentários. Marque as redes sociais. Mesmo que talvez não tenha, uma criança não tenha interpretação, mas marque aí e muitos processos vão se unir. Você vai ver o tremendo disso é que talvez crianças e adultos, quando você juntar os desenhos, mesmo que não tenha técnica, você vai ver que está dizendo a mesma coisa. Isso que é tremendo. Verdade. Desse alinhamento. Verdade. Então, eu quero deixar esse desafio para você. Eu também vou fazer uma pintura também, vou fazer um desenho também. Talvez seja no lápis aí, né? Mas eu quero incentivar você. Tire uma foto, tire um momento em família, né? Amém. Grave um vídeo, grave uma chamada. É algo único. Você tem que imaginar que é algo único, não só a nível de nação, que muitos ficaram chocados com o que aconteceu na nação esses dias atrás, mas a nível mundial. Então, convido você para fazer parte disso. Não deixe isso passar, essa oportunidade. A gente nunca teve um tempo tão alinhado. Isso é tremendo demais, né? Nossa, eu tô aqui querendo chorar, porque olha que você viu, o que Deus vai fazer nesses dias, os nossos olhos vão contemplar aquilo que é belo, aquilo que é do Senhor, né? Não pelo que estamos fazendo, né? Não pelo que somos, mas por quem Cristo é. É pelo Senhor, é para o Senhor, é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Então, assim, o que o Rock está falando vai haver um alinhamento entre céus e terra, e nós não podemos passar por esse tempo sem ver isso. Muitos vão ficar sem ver o que Deus vai fazer, mas vão se arrepender. Mas então não se arrependa, dá tempo de você ainda correr e participar desse dia. Uma coisa que eu quero incentivar... Nós estamos acabando, Léo, falta só 5 minutinhos. Meu Deus, deixa eu só falar mais uma coisa. Não deu para contar, a gente vai ter outras lives, tá? Uma coisa interessante que eu quero desafiar vocês, principalmente músicos também, poetas, pegue seu violão e comece a tocar, que Deus vai te dar letras. Eu creio que Deus vai falar tá falando com algumas pessoas aqui, Deus vai te dar letras. Amém. Você vai pegar um papel, vai começar a escrever músicas também, talvez vai virar canções, mas faça isso. Isso aconteceu várias vezes comigo já, de pessoas que estão fazendo a poesia em outro lugar e eu estou fazendo outro desenho, a gente se encontrar e o desenho escrever a poesia e a poesia escrever o desenho. Esse é o alinhamento que nós estamos crendo. Imagine você fazer uma pintura, você postar aqui, você vai lá na hashtag depois, uma pessoa lá do Japão, uma pessoa da França, uma pessoa dos Estados Unidos fez a mesma coisa, o mesmo espírito. Aleluia. A gente está vendo um alinhamento, tá bom? Então, eu desafio você, tire uma foto, faça algo, marque lá a hashtag, marque as redes sociais, que a gente vai postar aqui nos stories amanhã, e vamos encher isso aqui. Em nome de Jesus. Pessoal, para você conhecer mais do trabalho aí, do nosso amigo Rock Júnior, você pode acessar as redes sociais dele, né? Você vai acompanhar a live aí que vai ficar salva por 24 horas. Depois a gente vai colocar ela lá no YouTube da Rede Global de Artes para você ter acessibilidade ali, ver e ouvir. E essa é a primeira de muitas, em nome de Jesus, como o Rock já falou. Nós vamos fazer outras com ele, nós vamos fazer com os outros artistas plásticos.
E se você que é artista plástico, que desenha, que pinta, que tira, que registra fotos, que é fotógrafo, que trabalha com vídeo, que você que trabalha com audiovisual, eu gostaria de convidar você. Nós temos um grupo de WhatsApp, então você vai fazer o seguinte: você vai entrar aqui na Rede Global de Artes, lá no direct, e vai falar assim: oi Flavinho, eu gostaria de participar do grupo de WhatsApp de artistas visuais, porque eu quero me inserir, eu quero compreender e eu quero falar um pouquinho daquilo que eu vivo. Então você vai me procurar e a gente vai, em nome de Jesus, te inserir no grupo, e a gente vai fazer aí com que todos os artistas saiam dos esconderijos e entrem para dentro desse sistema sociedade que a gente já vive aí, gente. Eles existem, são muitos. Tremendo, eu creio Manda ainda. um salve final pra galera aí, Rock, que já tá acabando. Falta 2 minutinhos, acho, é isso? Oxe. 2, 3 minutos. Galera, um abraço, obrigado aí pela oportunidade. Mas eu creio Fala ainda nas que a redes gente sociais. vai... Você entra aí, @arteprofetic. Tem um tempo que eu não posto, mas agora também foi ativado aí. Eu vou começar a postar as coisas. Eu vou postar aí, entre hoje e amanhã também, vou postar todos os meus arquivos escondidos. Eu vou abrir os tesouros aqui, vou colocar algumas descrições de coisas surreais que aconteceram com O profecias Rock é por lá através da também que arte. as pessoas podem, amém, as pessoas lá podem te procurar também para algum Ok. trabalho, para alguma agenda, né? Então você, Pode. gente, procura aí o Instagram dele pelo direct, que você vai ter acesso aí tanto ao trabalho dele, e aí, Qualquer quem sabe dúvida. você não vai levar o Rock Júnior. Isso, Qualquer dúvida, perguntas. façam perguntas, né? Se você quiser Isso. entrar no grupo também, tiver difícil navegar, acesse a página lá que a gente encaminha também. As Sim. pessoas que estão seguindo, segue lá, entra no grupo Regar. E é importante você fazer parte dessa equipe. Eu creio ainda que a gente vai estar junto aí com mais de 50 artistas pintando ao mesmo tempo. Eu creio que isso está... Amém, amém. Aleluia. Façam parte desse alinhamento de amanhã aí, espero vocês. Prazer foi enorme de conversar com Eu vocês, que Rock. agradeço. Eu sei que talvez eu seja um pouco leigo nesse assunto arte visual, mas o pouco que eu tenho vivido aí próximo de vocês e aprendido através do desafio da pastora Adriana, eu quero aprender um pouco mais, sabe? Eu já aprendi sobre curadoria, já sei o que são os curadores, né? Das exposições. O Anderson tá ali sempre ajudando a gente, tirando alguma dúvida ou outra. Então eu tô entrando, surfando numa onda que eu não estava acostumado, mas eu estou gostando. E se vocês têm um apoio de alguém, depois da pastora e de toda a Rede Global de Artes, ela é minha, e eu estou aqui para apoiar vocês, Legal. artistas plásticos de todo o Brasil. Amo vocês, um forte abraço. Daqui a pouco tem mais uma live Só uma coisa da aí que eu ia pastora falar. Luciana. Fala das lives, das vai próximas lá. que vão acontecer. O pessoal quer saber Tem mais se uma live. o pessoal da dança, como que vai ser os temas. Compartilha rápido. Pessoal, vai ter live hoje, vai ter live agora, depois da minha, só que vocês vão entrar no Luciana Torres, que é da Companhia Rema, a pastora Luciana, ela vai estar lá com... Eu esqueci o nome da pessoa agora, vocês vão me pegar, me xingar, mas tudo bem. Só entra lá no da pastora Luciana, que ela é uma mulher muito top, assim como o Rock é também. A gente tem live às 20 horas e às 21. Às 20 horas, pastor Gustavo Rolim, junto com o Robert do Dança Mir, lá do pastor Renê Terranova, que é um ministério muito grande de dança aí no Brasil. Às 21h15, na verdade, nós vamos ter pastora Kátia Marim com a Luve Dança. Então, você que é da arte da dança, teatro, nós vamos nos encontrar na onde? No Instagram do Estúdio do Corpo. Então, @Estúdio do Corpo, para poder estar participando aí. Fala aí, Rock, para finalizar. Só uma coisa aqui, tchau. ó. Vamos dar um sorriso aí pro pessoal tirar um print e marcar nós lá, pra gente postar nos stories. Tá bom? Dá um print aí e marca a gente nos stories lá. Amém? Amém. Deus abençoe, querido. Rede Global de Artes e arte Prophetic. Isso, então marca lá, Rede Global de Arte Profética, Flavinho Uai, e esperamos você numa próxima live, a gente vai marcar, e outros artistas plásticos aqui na Rede Global de Artes. Um forte abraço, Deus abençoe, galera. Deus abençoe. Tchau, tchau, Rock, obrigado. Tchau. Agradece a família aí que te liberou, hein? Pode deixar. Tchau. Pessoal, então, obrigado vocês que estão aí participando da live. Ela já está finalizando, falta ali menos de 1 minuto. Amanhã, Worship Day Movimento. Então, aproveita para participar. Entra nas redes sociais, posta sua foto, faça o seu vídeo, @Worship Day Movimento, e você pode usar também a tag Worship Day
2020. Um forte abraço do Flavinho, que Deus abençoe vocês. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Vou salvar a live.